Abra sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Mateus 6, 25 e 34. Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não estejais o quê? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Quem já ficou reparando os pardais? Lá em casa chove de rolinha. Nunca vi aparecer tanta rolinha igual aparece em casa. Você acredita nisso? Se fosse na época quando era moleque, apesar que quando era moleque eu era ruim de estilingue, meu Deus. Pardal estava ali, pá, 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 nada. Eu tinha um colega meu pernambucano, de longe, na primeira, pá! Ficava com uma raiva. Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Olha para quem está lá e fala assim: ah, você vale, viu? Você vale muito mais do que um pardal. Fala, você vale muito mais do que uma rolinha. Fala, você vale mais do que uma pombinha. Fala, você vale, você vale. Ora, o qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado é 44 centímetros. Por mais ansioso que você fique, você não tem poder, você não tem capacidade para mover algo na sua estatura, 44 centímetros da sua estatura. Continua. E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim, eu gosto dessa frase, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não é bule não, pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois todas estas coisas, os gentios, homens que não conheciam a Deus, que não tinham a Deus, que não tinham a promessa de Deus, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Olha para quem está lá e fala assim: Ele sabe tudo o que você precisa. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos será acrescentada. O tema da mensagem que eu quero pregar hoje é emoções alinhadas e uma vida acima da média. Emoções alinhadas e uma vida acima da média. 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo, ele fala algo maravilhoso. Paulo falando para Timóteo, um jovem que havia assumido uma igreja grande, poderosa, a igreja de Éfeso. Jovem que estava atemorizado e querendo correr da raia,
Aí Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, porque Deus não te deu um espírito de medo, de covardia, mas Ele te deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação, de que faz você ser equilibrado diante de qualquer situação que possa produzir em você preocupação ou ansiedade. Levante as suas mãos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus, Ele me deu, Deus, Ele te deu um espírito não de covardia, mas um espírito de equilíbrio, diante daquilo que você acha que pode vir, você não vai ficar desequilibrado, você vai ficar equilibrado, e você não vai se acovardar, e você vai experimentar o que o céu tem reservado para a tua vida. Só os que creem nisso, dá um aplauso bem forte para Jesus aí. Olhando para esse texto que nós lemos, eu acredito que todos aqui conhecem esse texto. É um texto que fala de ansiedade, é um texto que fala de preocupação. A ansiedade, a preocupação é a raiz de muitos males da sociedade, sabia disso? A causa de depressão, de síndrome do pânico, a raiz sempre foi a preocupação. A raiz sempre foi a ansiedade. A ansiedade e preocupação é excesso de anseio pelo futuro. E excesso de preocupação com coisas que não foram resolvidas no seu passado. Quando o camarada ele fica com excesso de futuro e amarrado em coisas do passado, no tempo chamado presente, no dia que se chama hoje, ele não fica em paz consigo, ele não consegue ter uma vida resolvida, porque ele não consegue viver o dia de hoje. Aí ele vive preocupado, aí ele vive ansioso. A palavra ansiedade no grego, ela significa estrangulamento. É como se o passado e o futuro estivesse puxando a pessoa e impedindo a pessoa de se soltar e viver algo no presente. Eu estou aqui como profeta de Deus para a sua vida nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você não vai viver mais estrangulado com coisas do passado que não se resolveram e com coisas que você fica esperando do futuro. Você vai viver em paz no dia que se chama hoje. Você não vai viver mais atormentado, você não vai ser dominado mais pela ansiedade, você não vai ser dominado, governado mais pela preocupação. Você vai ser governado por aquilo que o céu tem reservado para você hoje. Só os que creem, dá um aplauso para Jesus aí. Aleluia, glória a Deus. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu entendo, o que eu aprendo? Que o ansioso, preocupado, ele tem problema com incredulidade. Tem problema com incredulidade. Ele tem algumas falhas na sua fé. A sua fé não está bem consolidada, porque afinal de contas, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza. Se eu tenho certeza que Deus falou, que Deus vai fazer, eu não vou ficar ansioso e não vou ficar preocupado. Eu vou andar de que forma, hein? Hein? Olha para quem ela fala assim: eu te vejo cheio de paz, cheio de paz. Sabe o que eu entendo? Que a raiz da ansiedade é a falta de fé nas promessas de Deus. Aonde? Para eu ter fé nas promessas de Deus, eu preciso conhecer as promessas de Deus. Para eu conhecer as promessas de Deus, eu preciso deixar de ser preguiçoso. Preguiçoso no quê, pastor? De abrir a Bíblia. Deus não vai abrir a Bíblia para você. Deus não vai estudar a Bíblia para você. Deus não vai pesquisar a Bíblia para você.
É Ele, é você, é eu que temos que fazer isso. Quando eu olho para a Bíblia e vejo uma promessa, e entendo uma coisa, atrás de cada necessidade tem uma promessa de Deus. Eu vou repetir de novo, atrás de cada necessidade que a gente tem uma promessa de Deus. Para cada dia difícil que você tem um não temas de Deus. Não temas que eu sou contigo, não temas que eu sou contigo. 366, não temas para mim, não temas para você. Ele sempre estará comigo, Ele sempre estará contigo. Para quê? Para não vivermos na paranoia, na loucura, da preocupação, da ansiedade. Será que você pode chacoalhar 2 ou 3 pessoas? Fala para essa pessoa, acalma aí, acalma teu coração. Fica preocupado não fica ansioso não. Se Ele cuidou de pardal, deu de comer para pardal. Se Ele veste as flores, os lírios, você acha que Ele não vai vestir você? Será que Ele não vai cuidar de você, que é filho amado dEle? Se Ele já deu o Filho dEle na cruz pela tua vida, você acha que Ele não vai dar o que você precisa? Aleluia! Se Ele já te deu a salvação em Cristo, Ele pode dar qualquer coisa que você precisa. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluias. Aleluias. Jesus, Ele fala várias vezes nesse texto sobre ansiedade. Você sabia que a ansiedade é incoerente? Olha para quem ele fala assim, a ansiedade, ela é incoerente. Porque o texto diz, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? A ansiedade faz a gente ter uma mentalidade desinteligente. Quem está entendendo? A ansiedade é irracional. Olha para quem está do lado e fala assim, a ansiedade é irracional. Porque o texto diz, observe as aves. Elas não semeiam, elas nem colhem, elas não armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então a ansiedade faz a gente ser irracional, para não falar outra coisa. Olha para quem ela fala assim, não permita que a ansiedade, que a preocupação, faça você ficar orelhudo. Quem entendeu? Quem já fez burrice por causa da ansiedade? Quem já fez burrice por causa da ansiedade? Quem já fez? Quem já fez? Quem não, né? Quem não, né? A ansiedade, ela é ineficiente. Diga, a ansiedade é ineficiente. Por quê? Olha o que o texto diz, quem de vocês, por mais que fique ansioso, pode acrescentar 44 centímetros da sua estatura? Tem gente que se gaba em ficar preocupado, é verdade ou não é? Tem gente que se gaba, né? Estou muito ocupado. Estou muito ocupado. Quem já viu essas coisas? Hã? Então a ansiedade faz a gente ser ineficiente. Olha para quem do lado e fala assim, a ansiedade, ela é perigosa, ela traz danos. Olha para quem do lado e fala assim, a ansiedade, ela te impede de desfrutar do que é mais importante no dia de hoje. Você fica pensando no amanhã, você fica pensando no que pode vir amanhã, e você não vive o que é mais importante no dia de hoje. Quantas vezes eu
não fala comigo, não me incomoda. Por quê? É porque amanhã eu tenho que ir, amanhã eu tenho que fazer, amanhã. Aí você fica atormentado com o amanhã e você não consegue viver, vislumbrar o que Deus tem para você no hoje. Eu quero dizer uma coisa para você: o nosso hoje tem 24 horas, então aproveite as 24 horas que o Papai do Céu abriu para você viver. Viva como se essas 24 horas fossem a última 24 horas que você tem nessa vida. Aí você vai fazer valer a vida que Deus tem, porque Eclesiastes capítulo 3, lá no versículo 1 e 2 diz que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Você e eu não sabemos qual é o tempo determinado que Deus deu para mim, Deus deu para você, somente Ele sabe. Então aproveite o tempo que Deus deu para você, aproveite cada minuto, aproveite cada hora, aproveite o dia que Deus te deu. Para quê? Para adorar Ele. Para quê? Para amar pessoas. Para quê? Para fazer o bem para quem não merece, para ter uma vida resolvida com as pessoas, porque você não sabe o dia de amanhã. Quem está comigo, diga amém, diga glória a Deus. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia! Olha para quem está do lado e fala assim: eu não vou deixar a preocupação, a ansiedade impedir de eu ter uma vida saudável, emocionalmente, espiritualmente e com a família no dia de hoje. Eu vou deixar para amanhã, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu peço perdão, amanhã eu me reconcilio, amanhã eu vou. Não, é hoje. A ansiedade, ela te faz esquecer da sua importância para Deus. Eu vou repetir. A ansiedade, a preocupação faz a gente esquecer da nossa importância para Deus. Porque a gente é imediatista. A gente pede que é agora. A gente pede que é para ontem. Quem está aqui, diga amém. Mas olha o que o texto diz: vocês têm mais valor do que... A ansiedade faz a gente perder a noção da importância que a gente tem. É verdade, não é, queridos? É verdade ou não é? Aí a gente começa a valorizar coisas e querer usar pessoas. E nós temos que valorizar a pessoa e usar as coisas. A gente só faz isso quando a gente entende o valor que a gente tem e o valor que a pessoa tem. Quem está entendendo, diga amém. A ansiedade, ela te leva a viver mentiras e ilusões. Vou repetir. A ansiedade, ela leva eu e você a viver mentiras e ilusões. Porque olha o texto: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora? Ela faz a gente acha que fez, opa, agora está pronto, estou sossegado. Aí chega no outro dia, aquilo que você fez hoje, achando que estava adiantando algo, não serve. Ou seja, foi uma mentira, foi uma ilusão. A ansiedade, ela te cega, ela me cega de contemplar o Deus que a gente tem. A ansiedade, ela me cega, ela te cega em contemplarmos as promessas de Deus. Quando você está ansioso por um dinheiro que está para chegar, você vai na Bíblia ou vai no extrato?
Você vai na Bíblia ou vai no extrato? Quando você faz um exame, você fica na expectativa para entrar no e-mail, ou abrir o exame, ou você abre a Bíblia para ver o que Deus tem para você. A ansiedade faz a gente ficar cego. Mas levante as suas mãos no nome de Jesus. O ser humano, ele é inerente à ansiedade. A gente sempre vai viver com ansiedades nessa terra, porque nós estamos na carne aqui. Mas uma coisa eu sei, a nossa carne vai ser dominada, não mais pela ansiedade, mas pela fé, pela certeza que nós temos um Pai que cuida de aves, que cuida de plantações, e que também cuida de mim, que cuida de você, que somos seus filhos amados. Cadê os filhos amados aqui? Dá um aplauso para Jesus. Aleluia! Sabe o que a ansiedade faz? Ela pode transformar você no que você nunca deveria ser. Um gentil pagão que não conhece Deus, que rejeita as coisas de Deus. Quem já viu uma pessoa, por causa da preocupação, por causa da ansiedade, blasfemar contra Deus? Quem já viu? Ah, meu Deus não está nem aí para mim. Ah, Deus nem olha para mim. Deus não me ouve. Não, querido, não permita que a ansiedade faça você manifestar palavras, expressões de incredulidade, de blasfêmia. Não permita. Sabe o que você tem que fazer? Aquilo que o apóstolo Paulo fala: transforma a sua ansiedade, transforma a sua preocupação em clamor, em oração. Chega diante de Deus e fala: Deus, eu estou ansioso, eu estou preocupado, me ajuda a ter fé, me ajuda a ter certeza. Deus, não permita que o meu coração seja tomado por essa inquietação, por essa ansiedade, por essa preocupação. Se renda a Ele, fala com Ele, se lance nele, porque Ele vai cuidar do teu coração, Ele vai transformar o teu coração, Ele vai mudar o teu estado emocional. Sabe por quê? Porque ainda com toda a ansiedade, com toda a preocupação, você estará se lançando diante dEle. Aí Ele vem com bálsamo do céu, Ele vem com o Espírito Santo, e Ele começa a fazer você perceber Ele, sentir Ele, ter a mão dEle, o cuidado dEle, o amparo dEle. Aí o inimigo vai perdendo o campo, o inimigo vai batendo em retirada, porque ele está percebendo que ainda que você teve preocupação e ansiedade, você não permitiu ser governado. Sabe por quê? Porque você buscou em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar o governo, em primeiro lugar o domínio. Aí pode ter certeza, quando você passa por isso, as demais coisas vêm, a provisão vem, a resposta vem. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga aleluia. Quem está percebendo Ele? Quem está percebendo Ele? Quem está percebendo Ele? Emoções alinhadas e vivendo acima da média. Como, pastor? Primeiro, aplique fé nas promessas de Deus. Aplique fé nas promessas de Deus. Aplique fé. Pastor, como que seria aplicar a fé? Como seria aplicar a fé? Quem já tomou vacina aqui? Todo mundo, né? Ainda mais esses tempos atrás aí, né? Você tomou vacina para quê? Para se imunizar. Mas às vezes a gente aplica algo para remediar. Às vezes a gente aplica algo para também É verdade, não é? Quem já tomou uma vacina para fortalecer alguma coisa? Vamos falar um danoninho, os caras.
Quem já tomou um Durateston? Quem já tomou uma B12? Aleluias. Quem já tomou? Quem já tomou? Para fortalecer. Mas às vezes quem já tomou Bezetacil aqui? Vocês acreditam que eu nunca tinha tomado? No começo do ano eu tomei, nunca tinha tomado. Cheguei no hospital lá, eu vi o cara falando, o enfermeiro, você tem que tomar uma dose de Bezetacil. Aí o cara entrava, aí o cara saía assim. Aí é outro, Bezetacil, o cara saía assim. Falei, tô lascado. Chegou a minha vez, falei, querido, vai com carinho, tá? Aí ele foi carinhoso. O que seria aplicar a fé, pastor? Todos os dias, pega a Bíblia. Pastor, onde estão as promessas de Deus? Em toda a Bíblia. Mas você quer um capítulo que mostra muitas promessas para vocês? Deuteronômio 28, lá tem as maldições, deixa para lá, que lá não te pertence mais. Lá, mas as promessas te pertencem. Chega lá, ó, lá está numa linguagem mais arcaica e numa linguagem mais rural. Mas você com o Espírito Santo, Ele capacita você a traduzir para o seu dia que se chama hoje. Aí começa a aplicar. Você não está precisando, mas serve para imunizar. Você não está precisando, mas serve para te nutrir. Quem está entendendo? Mas se estiver precisando, vai servir para remediar. Então todos os dias, eu e você, temos que aplicar a palavra na mente, aplicar a palavra no coração, aplicar a palavra saindo pela boca, todos os dias, em todo o tempo. Deus, Ele disse para Josué, é o seguinte, está essa cambada aí, ó, esse bando de louco aí, ó, esses corintianos aí, ó, e a terra da promessa está aí, ó. Moisés morreu, agora assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Pega esse povo, entra na terra. Mas como, Senhor? Olha, eu sou fraco. Não, seja forte, seja corajoso, medita na minha palavra, e que não saia da tua boca a minha palavra de dia e de noite, porque é por meio dela que você vai entrar na terra. Deus estava falando, aplique, todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Diga aleluia. Quem tem a emoção alinhada, quer dominar a ansiedade e não ser dominado por ela, viver acima da média, aplica todo dia. Para de ser crente de Instagram, para de ser crente de Facebook. Oh, meu Deus do céu, pega a tua Bíblia. Nada contra os devocionais de muita gente que estão ganhando muito dinheiro com isso aí. Aprenda você a criar o teu. Porque quando você aprende a criar o teu, você estará relacionando com aquele que escreveu pessoalmente do teu lado. Aleluias. Pastor, como ter emoções alinhadas, ficar livre de ansiedade e viver acima da média? Segundo, aleluias, aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de. Chegou uma dificuldade, chegou uma necessidade. Tem muita gente que corre atrás do mundo para suprir a necessidade. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Chegou uma necessidade. Fulano, você tem aí tanto para emprestar? Você tem aí, o fulano não tem. Se ele foi no fulano é porque no banco já não tinha mais jeito. É verdade ou não é? Porque no banco já cortaram. É verdade ou não é? Fulano, surgiu um problema de saúde. Ai, aspirina. Ai, Recenol. Ai. Nada contra isso, amém, amados? Mas a Bíblia diz que tem um rei chamado Asa, que ele morreu porque ele procurou os médicos ao invés de ter procurado Deus em primeiro lugar. Quando a Bíblia fala, procure em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar, procura depender dele. Surgiu qualquer necessidade em qualquer
área da sua vida, busque uma ação de Deus, para que você possa aprender a ser dependente de Deus. Você nunca vai aprender a ser dependente de Deus, se você não tem experiências com momentos que você precisa e ver a ação dEle. Porque quando você tem experiências de uma dependência, e você vê a ação dEle, aí você não fica correndo atrás de homens, você sempre vai correr atrás daquele que tem tudo para te dar. Cadê aqueles? Cadê aqueles? Cadê aqueles? Quem crê e vive na dependência de Deus, ele não permite a ansiedade tomar conta do coração, porque ele sabe que o papai está ali, o papai está ali, o papai está ali, o papai está ali, o papai está ali. Quem ama Jesus aqui, dá um glórias a Deus aí. Aleluia. Eu me lembro uma vez, quando eu era da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, diga glória a Deus, aleluia, dando aula de escola dominical para os jovens, diga glória a Deus. Aí tinha um rapazinho que estava na sala, e volta e meia dava uns piripaque nele, porque ele não morreu por Deus, ele tinha tomado um tiro na cabeça, mas volta e meia dava muita dor. Aí ele pegou, eu estava falando sobre cura divina, né? Aí ele ia embora de tanta dor na cabeça. Aí ele saiu, aí ele voltou, ele falou assim: Vandão, eu entendi algo que você falou. Eu ia embora para ir no médico, para tomar alguma coisa, para amortizar minha dor. Mas eu entendi que em primeiro lugar eu tenho que buscar. Aí juntou com os jovens, tudo penteca, tudo canela de fogo. E eu vi orando. Sumiu a dor de cabeça do cara. Por quê? Porque ele procurou depender de Deus e não depender dos homens. Cutuca essa pessoa linda que ela fala assim: você não vai ser atormentado pela ansiedade. Fala, porque você vai ter grandes experiências, porque você estará dependendo totalmente de Deus. Os músicos se preparam aqui, diga glória a Deus aí, igreja. Dá um aplauso para Jesus por vir tomar água, igreja. Aleluia. Minha mulher fez uma costelinha de porco hoje, né? Antes de vir para cá eu jantei. Eu estou orando para chegar lá ter mais alguma coisa. Diga amém. Eu vi sentindo eles correndo assim, ó. Pastor, como ficar livre da ansiedade, ter as emoções alinhadas e viver acima da média? Para eu terminar, redefina as suas prioridades. Redefina as suas prioridades. Com base no quê? Busque sempre em primeiro lugar o quê? Deus. Buscar em primeiro lugar Deus é buscar em primeiro o que Ele diz. Quem está aqui, diga amém. Deus, o que o Senhor me fala a respeito disso? Espírito Santo, o que o Senhor fala a respeito dessa situação que eu estou vivendo e não consigo resolver, que está me deixando atormentado, aporrinhado? O que o Senhor me fala? Pastor, eu estou assim, me dá uma palavra bíblica. Pastor, como que eu faço para buscar Deus em primeiro lugar nessa situação, para Ele intervir, para Ele agir? O que eu faço, pastor? O pastor vai dar Bíblia. O pastor tem que dar Bíblia. Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluias. E para terminar, eu já até falei aqui, mas eu preciso repetir para gravar, porque pregar significa pegar o martelo e bater sempre na cabeça, até entrar tudo. Quem está entendendo, amados? Porque nós somos cabeçudos pela própria natureza, é verdade ou não é? Sabe o que eu aprendi? Porque a ovelha precisa de pastor? Porque a ovelha tem dificuldade mental, então ela precisa de pastor estar conduzindo. Por isso você tem que estar aqui toda quarta-feira, para a gente estar aqui, ó, pac. De domingo aqui, a gente está aqui, ó, pac, batendo na cabeça. Se eu bater errado, vai entortar o prego, então eu tenho que bater certo. E para eu bater certo, eu tenho que bater com a palavra. Bater não é espancar, amém, amados? Deus não me chamou para aposentar ninguém, Deus me chamou para apacentar.
Quem apacenta é lobo, é mercenário. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia que Deus tem para mim, Deus tem para você eu quero te ver, você com as emoções alinhadas, livre de toda preocupação, livre de toda ansiedade, desfrutando do meu reino, do meu governo e de tudo aquilo que eu tenho para acrescentar na tua vida, na tua casa, na tua família. Se coloque em pé. Uau! Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Olha o que a Bíblia diz: lançai as vossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. O que está deixando você ansioso, preocupado? O que? Lança. Como que eu lanço, pastor? Falando. É para lançar e não pegar de volta. Não seja teimoso. Lança e larga lá.